O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, então Jesus voltou-se para o paralítico e disse: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tua palavra é vida, Senhor. A boa nova nos congregou. Tua verdade é paz, é justiça e amor. No irmão, o Evangelho é salvação. Vamos fazer uma pequena reflexão sobre as leituras de hoje. Não sou profeta, diz Amós. Não sou profeta, não sou filho de profeta. Aliás, eu era pastor de um rebanho lá no outro lado, no reino de Judá. O Senhor, no entanto, me disse: vai profetizar em Israel. Judá, o estado de Judá, no sul, e Deus chama alguém que é do sul para ir para o reino do norte, que também tementes a Deus, da mesma forma, para dizer: vocês estão no caminho errado. As autoridades não gostaram. Faz-me lembrar, eu não quero me comparar a Amós de jeito nenhum, mas já teve aqui em Alenquer alguém que me disse, ou que disse indiretamente: esse padre Manuel está bem na hora de ir embora. Está por aí com ideias aí, já chega. Pois é, eu também não sou filho de profeta e estou aqui porque os meus superiores me mandaram para cá. É a nossa missão. Não falar para o povo que o povo gosta de escutar, mas o que Deus quer que nós escutemos. E sempre fundamentado na palavra bíblica. A pergunta que nós podemos fazer é: e você, em sua casa, no seu trabalho, na sua profissão, você é capaz de ter coragem de dizer para as pessoas não aquilo que elas gostam de escutar, mas o que elas precisam de escutar? Às vezes nós somos muito superficiais e, para não criar encrenca ou para não criar inimizades, nós deixamos as coisas erradas a continuarem erradas. Quem
recebeu o sacramento da crisma não pode, diante do que está errado, do que é injusto, do que não corresponde à vontade de Deus, é nossa obrigação denunciar. Lembremos-nos sempre que o profeta tem essa tripla missão. Qual é? O Joãozinho, que já foi seminarista, com certeza sabe. O profeta anuncia a proposta de Deus, o profeta denuncia os caminhos errados daqueles que se dizem que são do lado de Deus, e o profeta, na sua vida, testemunha o que anuncia. E então vamos ao enviado de Deus por excelência, o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, na passagem do Evangelho de hoje. É interessante que eu falo muitas vezes que havia 4 formas que Jesus tinha de atuar que mostravam que ele era Deus. E hoje, ao olhar essa passagem, ver o que é que estava antes e o que é que vem depois desta passagem do paralítico, porque é uma das poucas passagens onde Jesus perdoa, cura a alma, e só depois é que cura o corpo. Normalmente é o contrário. Ou diria, 98% das vezes, Jesus cura a saúde, dá a saúde à pessoa, saúde do corpo, e só depois a saúde no espírito. Nesta passagem é o contrário. Talvez porque ele era paralítico e talvez não fosse da vontade dele ir ao encontro de Jesus. Levaram-no. E as pessoas que o levaram, com certeza, tinham fé que Jesus podia dar um jeito. E quem sabe, por essa razão, Jesus começa pelo coração desse paralítico e não pela paralisia física. Teus pecados estão perdoados. Talvez a doença te tenha feito uma pessoa amarga, bruta, agressiva, ingrata com o resto das virtudes que tu tens, sem agradeceres a Deus as coisas boas que tu também recebestes, tu reclamas da vida. Então, com certeza, diante desta escuridão interior, Jesus vai lhe dar o perdão. Os teus pecados estão perdoados. E você pode dizer que esse rapaz terá pensado assim, mas não era bem isso que me interessava, não foi essa a razão que me trouxeram aqui. E é verdade. Mas Jesus quis fazer as 2 curas, a cura do coração, a cura do corpo. Quais são as 4 manifestações que só Deus pode exercer e nenhum ser humano não pode? Tantas vezes eu tenho falado, e só agora é que eu pude ver que é exatamente essas 4 manifestações, estão todas juntinhas nesta passagem do evangelista Mateus, fim do capítulo 8, princípio do capítulo 9 do seu evangelho. Lembrem que aqui há dias nós tínhamos os camaradas que estavam assustados e salva-nos, Senhor, que vamos para o fundo. E que Jesus diz para eles, homens de pouca fé, e fala para o vento, fala para a tempestade e tudo se acalma. E eles ficam assustados e se perguntam, quem é este que até os elementos lhe obedecem? Então, há uma dupla atitude. Ficam assustados porque realmente isto é coisa de Deus, mas estão diante de um homem. Que coisa
extraordinária. Não bate uma coisa com a outra, porque só Deus é que tem esse poder, e aqui está um homem, filho de Maria de Nazaré. Interessante que nessa passagem, logo a seguir, há uma expulsão de demónios. Jesus vai para o outro lado do lago da Galileia e vem um camarada possesso e sai, pensas que vens para aqui fazer isto e fazer aquilo, e Jesus diz: sai deste homem. E eles vão para os porcos, e eles vão todos para a água. Foi um prejuízo medonho. De novo, espanto. Quem é este homem? Só Deus tem mais poder do que o demônio. E então, Jesus exerce esse poder em benefício do homem que estava completamente dominado pelas forças malignas. Então, atributos de Deus, acalma os elementos, atributo de Deus, expulsa os demónios. E então agora nós temos um outro atributo de Deus. Qual é ele? Aquele que causou também confusão na passagem do Evangelho de hoje. Os teus pecados estão perdoados. E quem escuta fica, por um lado, perplexo, por outro lado, perturbado e, por outro lado, ofendido. Quem é este cara aí que querendo dizer, só Deus é que perdoa, está querendo dizer que ele tem poder de perdoar pecados? Vá plantar batata. Quem ele pensa que é? E essa indignação. É claro que um ou outro desses que escutaram e não gostaram, lembraram, epá, este camarada está totalmente extrapolando, metendo a colher no prato que não é dele. Para perdoar pecado, é preciso oferecer um holocausto. E ele está dizendo, estão perdoados e já está pronto. Não é assim, não. A nossa religião nos diz que para perdoar pecado, precisa de tu fazer um holocausto de expiação dos teus pecados. Não é simplesmente pega a tua cama e vai embora e está tudo resolvido. E Jesus está dizendo, é exatamente assim. Os teus pecados estão perdoados. Podes ir para casa, não precisas ir no templo de Jerusalém fazer o sacrifício de expiação. É a nova lei, não a lei do Antigo Testamento, mas a nova lei que Cristo veio trazer, a lei do amor. É a terceira forma que Jesus manifesta o seu poder. E como nós escutamos no Evangelho, quem é este homem? É assim que termina o Evangelho de hoje. Vendo isso, a multidão ficou com medo. E por outro lado, glorificou a Deus. Por que glorificou a Deus? Porque eles disseram, este homem tem poderes de Deus. Então eles dizem, glorificaram a Deus por ter dado aos homens o seu poder, por ter dado tal poder aos homens. A multidão ainda não entendeu que Jesus é filho de Deus. Eles simplesmente acharam que Deus fez grandes coisas e deu a um homem um poder extraordinário. Ainda não havia aceitação de Jesus como filho de Deus. Vamos à quarta atitude que só Deus é capaz de fazer. Qual é ela, João? A mais importante. Ressuscitar mortos. Só Deus. E é interessante que neste capítulo vai exatamente acontecer o quarto sinal de que Jesus era Deus. Um servo da milícia, ou militar qualquer, ou da sinagoga, diz, venha curar, não sei se é minha filha, se é o meu funcionário. E Jesus vai
no caminho tem essa mulher que vai lá e diz, se eu ao menos tocar na veste dele, eu ficarei boa. Ela que estava há 12 anos lutando contra uma hemorragia. Isso foi no caminho. Quando chegou no destino, realmente estava falecida. E Jesus pegou na mão, já não me lembro se era rapaz, se era mulher, menina. Te levanta. Será que era a filha de Jairo? Era a filha de Jairo. Pois bem, aqui está a quarta manifestação de que Jesus não era um homem qualquer. Tinha as qualidades, os atributos divinos, porque ele realmente era o Filho de Deus. E agora, você lá em casa, será que você vai lembrar as 4 manifestações que Jesus mostrava que não era um homem qualquer, que era enviado de Deus? É difícil, não é? Uma delas era de perdoar os pecados, foi a de hoje. A outra é ressuscitar mortos, que está logo a seguir a esta passagem que escutamos hoje. A outra é dos porcos, aquele prejuízo que o dono da manada teve. Expulsar demônios. E qual é a primeira? Complicado, não é? A gente esquece com muita facilidade. Bora aí, Jandre, ajuda. O Jandre, ele é técnico de informática. Ah, mas temos aí o Fernandinho agora. Esse é um coroinha que virou agora cineasta, não, cameraman. E aí, vamos lá. Ah, tu estás agora nessa função, tu não... É caso complicado, né? Pois então, o que faltava é aquilo que deixou até o próprio Pedro espantado. Ele tem o poder de segurar os elementos da chuva, do vento. Deus deu a Jesus Cristo, naturalmente, os atributos que são de Deus. Pronto, e nós? Como é que nós podemos ser um pouquinho semelhantes a Deus, a Cristo, nestes atributos? Vamos começar por essa primeira manifestação, a ecologia. Vede como tem ciclones, tudo está mudado. Por quê? Porque no meio ambiente não é respeitado. A CNBB pede que nós, na paróquia de Alenquer, como nas paróquias daqui do Brasil, seja instituída a pastoral ecológica. Ainda temos que fazer isso. Como é que nós podemos dominar os elementos para que não haja esta confusão de tantas alterações no clima? Até a nossa rua, tantas vezes ela vai no fundo, quando antigamente era raro, agora é quase normal a nossa primeira rua da cidade ir no fundo. Pois é. Controlar um pouco os elementos é cuidar da natureza também. E expulsar demônios. Não estamos falando em show capeta, vai embora. Não, mas todos nós temos dentro de nós pequenos diabos. E nós precisamos de os tirar do nosso coração. São os tais vícios capitais que tomam conta. Não quer dizer que nós tínhamos que ser santos 100%, não tem isso. Deus é. Nós temos sempre dificuldades. Então, errar, o problema é o vício. O vício é uma repetição de uma ação ruim que se torna hábito para nós. O vício de falar palavrão por qualquer coisa. O vício de jogar a dinheiro.
Uma vez a gente pode fazer, agora, se acostumar a fazer coisas que não prestam, aí vira vício. Como é que nós podemos combater o mal na sociedade, na família, no trabalho, se nós próprios ainda não conseguimos tirar esses diabinhos que nós temos? Os 7 vícios capitais, vamos lembrar de novo? Soberba, avareza, ira, gula, luxúria, inveja, preguiça, são diabinhos que estão por aí e nós precisamos de os tirar. E isso só com a oração e com uma atitude consciente. Eu quero ser melhor. Vamos à terceira dimensão, o perdoar pecados. Nós não temos. O Padre tem como ordem dar a absolvição. Quem perdoa é Deus. O Padre absolve. Devido a essa ordem, aqueles a quem perdoares os pecados serão perdoados. Mas no nosso dia a dia, você em casa, você não pode também administrar o perdão? Você pode sim. Deixa para lá, eu sei que você me machucou, mas você estava muito bravo. Eu não vou levar isso a sério. Vamos tentar nos corrigir, tentar aprender a dominar os nossos instintos, as nossas raivas. Nós podemos perdoar. Carregamos sacos pesados quando não perdoamos. Faz mal ao nosso espírito, até ao nosso intelecto. Se debilita quando nós não perdoamos. E até a gente treme quando vê alguém que a gente não perdoou e vê quantas coisas negativas que poderiam perfeitamente ser superadas se nós dizemos: não mereces, mas Cristo quer que eu te perdoe, então que Deus te abençoe. Perdoar nós também podemos. Agora, ressuscitar mortos é difícil, mas nós podemos sim cuidar da vida. Praticar aborto, aconselhar aborto, é o oposto a promover a vida. Fomentar o comércio de armas, todo mundo tem que ter arma, a sua pistola em casa, o seu revólver. Não é de Deus, não é promover a vida. Ah, mas eu preciso. A indústria do armamento vai ficar muito satisfeita que todos os brasileiros tenham uma arma em casa. Mas não é o que Deus quer. Como é que nós podemos defender a vida ameaçada, a vida dos excluídos? E como nós temos dificuldade em dizer: conta comigo, eu estou aí, eu quero contribuir para que tu sejas menos massacrado, eu quero contribuir para que tenhas um pouco mais de vida digna. Então, talvez não ressuscitar como Jesus fez, mas restaurar a dignidade, isso está perfeitamente dentro de nós. Então não pensemos que só Deus é que pode fazer essas coisas. Se são atributos divinos e se nós temos os dons do Espírito Santo, eu creio que é tarefa de todos nós promover os valores do reino, porque foi essa a missão também que Cristo veio trazer à Terra. Tornar a proposta do reino acessível para todas as pessoas que tenham um coração bondoso. Amém.